Olá, seja bem-vindo. Agora que nós, como vimos no vídeo anterior, carregamos, os dados do banco de dados SQLite, contendo dados complementares do estado, como, por exemplo, nome do governador, nome de quem nasce naquele estado e também a sua área territorial, sua capital, vamos usar esses dados para enriquecer a nossa análise? É muito comum, não é? Quando você está analisando os dados, você observar que você precisa de dados complementares para fazer com que aquela análise cumpra, bem o seu papel. É o caso aqui. Vamos retomar aquele nosso painel que nós estávamos trabalhando nas aulas anteriores para podermos evoluir a análise geográfica, dos dados estaduais, agregando essas novas informações que nós não tínhamos ainda. Ok? Então, veja aqui, que nós temos o nosso painel, onde dentro dele nós havíamos criado, uma nova visão geográfica. Agora que nós temos no nosso novo modelo de dados uma tabela complementar e dentro dela nós temos, os dados dos estados, como governador, a capital, área territorial e assim por diante, que tal nós colocarmos essa informação na experiência do usuário desse relatório que nós estamos desenvolvendo? Imagina que, ao passar aqui o botão sobre determinada bolinha dessas aqui, que identifica um estado, eu estou sabendo aqui que ele é da região norte, a latitude tal, a população é tal. Mas que tal nós enriquecermos agora colocando todas aquelas informações complementares? Aqui eu quero mostrar para você como, quando você estiver usando um objeto gráfico, você vai observar que aqui existe um conjunto um campo que você pode trazer um conjunto adicional de informações aqui para complementar a sua análise. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui em dados complementares e nós traremos para cá, por exemplo, o nome do governador, nós queremos trazer o nome de quem nasce naquele estado, não é? A capital daquele estado, ok? E também a área territorial daquele estado, ok? Agora, quando nós formos o usuário ou você mesmo for passar aqui, o mouse sobre aquele estado, olha que legal, Amazonas. Então aqui você tem, exatamente, o Wilson Lima, amazonense, quem nasce naquele estado, a capital é Manaus, e aqui a sua área territorial, também aqui expressa. Você pode enriquecer a análise dos dados, ok? Por outro lado também, eu quero mostrar para você como você pode usar um outro objeto, que existe no Power BI, que é este aqui, onde você tem cartão com linhas múltiplas. Ao invés de você ter apenas um único cartão aqui nesse formato, você pode pôr um cartão que é como se ele fosse uma lista de cartões, encadeadas. Imagina que eu queira aqui, colocar as informações geográficas dos estados, mas eu quero também mostrar uma listagem, uma fichinha de cada estado aqui. Então, para isso, ao montar um cartão, você pode, então, vir aqui em campos e arrastar quais campos você quer. Então, por exemplo, eu quero que ele me traga, primeiro, o estado, ok? Em seguida, eu vou colocar aqui que eu quero que ele exiba, o nome da região, tá? Aqui, estou arrastando. E também que ele coloque, as demais informações para mim, como, por exemplo, a população estimada daquele estado, também a sua área territorial, ok? O nome da capital e o nome do governador, ok? Então, desse modo, você observa que existem fichas para cada estado. A ficha do Acre está aqui, a ficha de Alagoas está aqui e assim por diante. Essa ficha ela pode ser customizada, tá? Existem parâmetros aqui que você pode utilizar para poder, parametrizar essa ficha, tá? Inclusive aqui, você pode parametrizar o cartão. Você quer mostrar uma barra, aqui de navegação, indicando também onde inicia e termina um cartão ou outro. Se você quiser colocar algum tipo de contorno, nesse cartão, você pode também, assim por diante. Vamos pegar aqui, o quadro do cartão. Então ele vai colocar uma moldura sobre ele, de modo que você saiba que são fichinhas de cada estado. A partir desse momento, quando nós escolhemos uma região, veja que aqui está do seu painel a fichinha de cada estado daquela região. Tá? Escolhi região norte, vai listar aqui as fichinhas de cada estado da região norte. Assim, a sua análise de dados ela fica rica, não é verdade? Você tem condições de avaliar melhor,
e dar uma experiência melhor durante a interatividade com o painel para os usuários, para aqueles que serão os tomadores de decisão que usarão a solução que você desenvolver. Ok? Além disso, eu quero aproveitar essa informação nova que nós temos para ensinar você outro objeto que é muito importante, né, dos visuais do Power BI, que é o gráfico de dispersão. Lembra que o gráfico de dispersão ele serve para que nós possamos comparar a correlação, né, existente entre duas variáveis. Por isso eu vou criar aqui, ó, uma nova página e vou chamar de dispersão. Okay? No gráfico de dispersão como esse, nós podemos então, né, selecionar aqui o objeto gráfico de dispersão, ok? E nós poderemos então avaliar qual a correlação que existe, por exemplo, entre área territorial e população, tá? Em 2020, ok? Para isso, nós vamos precisar então colocar um filtro nessa página para que ele não pegue, né, os dados de outros anos, para a gente poder ter aqui realmente apenas a população de 2020 comparada à área territorial atual desse estado. Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser colocar um filtro nessa página, tá? Deixa eu fazer isso aqui agora mesmo. Então, para colocar um filtro, basta clicar aqui na aba Filtros e arrastar aqui o ano, né, para cá, para filtro nessa página, e selecionaremos o ano de 2020, para garantir que aqui só tem os dados nessa página ligados, no caso, ao ano de 2020. Aqui, nós podemos então agora arrastar as variáveis necessárias para configurar a nossa dispersão e analisar essa correlação entre, né, população e área territorial. Então, vou colocar aqui a variável população, tá? Que ela estará colocada... Opa, perdão, eu não tinha selecionado o objeto, então ele entendeu que eu estava querendo criar um novo. Vou selecionar o objeto, vou escolher aqui população estimada, tá, ok? Para incluir nesse meu objeto, vou arrastar aqui, né, para o eixo X, de modo que a população esteja aqui. Vou arrastar para o eixo Y, né, a minha área territorial. Ok? Veja que ele colocou um único ponto, porque é o total da população do Brasil em 2020, né, versus o total da área territorial do Brasil em quilômetros quadrados. Nós queremos aqui que ele pinte as bolinhas aqui, né, e aí você pode escolher qualquer das variáveis. Se nós quisermos fazer um gráfico de dispersão de área territorial versus população agregada ao nível de região, basta que nós venhamos aqui em região e tragamos, né, para a legenda, ok? Então, observa que cada bolinha aqui vai ser uma região, tá bom? Se quisermos fazer isso com o estado, eu vou duplicar esse objeto visual, vou copiar esse objeto, vou colar ele aqui, Ctrl V, vou colar ele e vou fazer uma outra onde nós não tenhamos apenas a visão por região, mas eu vou trocar a legenda região pelo próprio estado, ok? Nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui legenda que fica melhor, já fica coloridinho, né? Nesse caso aqui, observa que nós temos, né, uma visão de como os estados são distribuídos na sua correlação entre população e área territorial. E olha que interessante, nós encontraremos estados com baixa área territorial, mas uma alta população, ok? Esse estado aqui, por exemplo, né, nós temos o seu dado aqui, ok? É o estado de São Paulo, ok? Por outro lado, é possível que você possa comparar também as regiões. Olha só, nós temos aqui essa região, né, que é a região sudeste, com baixa área territorial e alta população. Enquanto que nós temos aqui, por exemplo, essa região, que é a região norte, com alta área e baixa quantidade de população. Ok? Isso é uma forma muito interessante de você trabalhar, né, o gráfico de dispersão para entender essas correlações. Aqui nesse caso, nós podemos, por exemplo, né, clicar aqui, né, em determinada região, e aí ele já filtrou para nós os estados daquela região. Então, mesmo dentro de uma região, como aqui, ó, selecionando, né, aqui na região Nordeste, nós vemos que nos estados do Nordeste existe uma relação em alguns deles de população versus, né, área territorial, mas veja que alguns se destacam. Se nós observarmos aqui, ó, né, nós temos, né, no caso aqui, esse estado, que é o estado do Piauí,
que ele tem baixa população e muita área territorial. Por outro lado, esses outros estados aqui, olha, só de olhar para o gráfico, nós sabemos que eles são mais densos, né? Nós temos o caso do Ceará e o caso, né, do Pernambuco, que tem menor área territorial, mas uma população proporcionalmente maior, ok? Demonstrando que há uma maior densidade demográfica nesses estados, uma menor densidade demográfica, no caso aqui, né, do estado do Piauí, ok? Então veja que só o fato de nós trazermos essas novas informações complementares já permitiu que nós criássemos, né, novos visuais e explorássemos aqui a ficha, né, os cartões, né, como que o Power BI chama, né, de cartões de linha múltipla, e também um novo objeto visual que é o gráfico de dispersão. Tá, ok? Assim, com esse pouco de trabalho até esse momento, nós já tivemos a oportunidade de explorar diversos tipos de visuais, de gráficos de barras, gráficos de linha, gráficos de dispersão, gráficos geográficos, né, de mapas, né, e os diversos cartões. Inclusive, também nós exploramos aqui as tabelas. Durante o curso, do restante do curso, nós vamos explorar outros visuais desses que estão disponibilizados aqui para nós, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Eu acho que a gente já alcançou o objetivo com esse novo conjunto de dados. Lembrando que eu quero mostrar para você essa experiência diversificada de conectar em diferentes tipos de dados, né? E à medida que você vai trazendo os novos dados para dentro do seu modelo de dados, né, do seu relatório analítico, da sua análise de dados, você vai explorando de acordo com os tipos corretos, né, de visuais. Ok? De modo a tornar o seu painel realmente uma análise incrível. Eu tenho certeza que você que não tinha pegado ainda para mexer no Power BI, você está impressionado com a capacidade de gerar análises que você passou a ter só com o que você aprendeu até esse momento. Mas não desista, não pare. Durante o restante do curso você ainda tem muito o que aprender. Tem muita coisa boa que eu quero compartilhar contigo e nos vemos então aí nos próximos vídeos, tá? Faça isso. Assista o vídeo, depois assista pausando e fazendo tudo o que eu estou fazendo aqui. Vai salvando o seu trabalho para você poder recuperar, refazer sempre que necessário, para que você possa, pondo a mão na massa, fixar esse conhecimento, que eu tenho certeza vai te dar a capacidade de voar, no sentido assim de fazer coisas que você não fazia antes, tá bom? Meu grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.